Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu quero te falar 10 alimentos que vão te ajudar a emagrecer depois dos 30. Fica ligado nesse vídeo que você vai adorar o conteúdo. Então vamos falar hoje sobre os alimentos que vão te ajudar aí a acelerar um pouco esse processo de emagrecimento, principalmente você que é mulher, que já passou aí dos 30 anos, ou acabou de completar, mas tá naquela dúvida se o metabolismo desacelera, se não desacelera, se realmente do nada você vai conseguir começar a engordar. Mas calma, também não é tudo, não é bem assim. Tem muita gente que já passou dos 30, dos 40, que continua em forma, porque cada vez ficou mais focado, cada vez ficou mais disciplinado nos treinos, não cometeu os abusos que cometia antes dos 30, né? Não dá mais para brincar tanto, tem que sair menos da dieta, tem que ser mais certinho. Mas é altamente possível manter a forma e, quiçá, ficar com o corpo até melhor do que quando você tinha antes dos 30, porque muitas vezes antes dos 30 você talvez tinha outras preocupações, né? Faculdade, se alimentava na rua, hoje pode se alimentar às vezes mais em casa, muitas vezes tem alguém que prepara comida para você, ou de repente tem um poder aquisitivo um pouco melhor para comer num restaurante, e muitas até para fazer compras melhores no supermercado, para ir no nutricionista. Então, muitas vezes tem os benefícios também depois dos 30 anos de você poder escolher melhor o alimento que você quer. Então não é bem assim de que depois dos 30, depois dos 40, a mulher sempre vai ficar com sobrepeso, né? Vai ficar com mais dificuldade de emagrecer. Então a gente tem que realmente fazer a nossa parte. O tempo, ele pode ser o nosso inimigo, mas ele também pode ser o nosso aliado, porque é o tempo que traz a experiência de vida que vai nos ensinar a não errar tanto quanto a gente errou antes, né? Então, hoje eu quero falar para você alguns alimentos que não vão ser o milagre salvador da tua vida, não, tá? Não existe nenhum alimento específico que você possa dizer assim, ó, esse realmente é o top 10 do emagrecimento. Se você usar esse alimento, você vai emagrecer. Não, não é bem assim, isso é uma falácia. Realmente é mito dizer que tal alimento emagrece. Ele isolado, ele não emagrece. Por quê? Porque eu não sei o que você fez ao longo do seu dia, o que você fez ao longo da sua semana, quiçá o que você fez ao longo do seu último mês. Então, não é um alimento só que vai te emagrecer. Então, não caia nesse marketing hoje em dia que está muito agressivo de que, cranberry emagrece, óleo de coco emagrece. Então, sempre que você vê um apelo muito grande de que algo especificamente emagrece, pode ter certeza que alguém está querendo te vender alguma coisa. Então eu vou te passar só, na verdade, alguns alimentos que vão te ajudar a dar uma acelerada, de repente, nesse metabolismo que pode estar começando a ficar um pouquinho mais lento. A tireoide pode estar começando a ficar um pouquinho mais lenta. A tireoide, ela sofre interferência dos nossos hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, eles começam a diminuir com 30, 35, 40 anos, principalmente se você já teve filhos. Então, a tireoide pode ser que fique um pouquinho mais lenta. Não é à toa que acontece, no consultório acontece, e você já deve ter visto pessoas que tiveram hipotireoidismo depois de uma certa idade, né? Quando ele é genético, ele aparece talvez mais cedo, mas muitas vezes ele começa dali, depois dos 25, depois dos 30, 35. Então, ele é uma doença que pode acontecer mais depois da fase adulta, né? E isso vai fazer com que o teu metabolismo fique mais lento. Então, alguns alimentos podem estar tirando o seu metabolismo aí da inércia. Um alimento, por exemplo, que a gente pode citar, seria a canela, né? A canela, na verdade, é um alimento incrível, é uma especiaria, né? Antigamente valia uma fortuna, as especiarias, na época lá do descobrimento do Brasil. E hoje a gente tem a canela aí super acessível, e a gente pode usar ela em pau, né, para fazer os chás, que também são excelentes. A gente pode usar ela moidinha, que normalmente você usa no café. Você pode usar numa panquequinha fitness ali, com uma panquequinha fit de banana, né, bate o ovo, a banana, bota a canela. A canela pode ser num leite vegetal que você use, num mingau, né, então, assim, a canela realmente é bem versátil. Tem gente que detesta canela, mas muitas vezes não sabe usar. A canela também, ela tem uma coisinha de quantidade. Se você errar a mão, aí realmente não fica bom, não. Então você tem que dar só uma pitadinha. Mas para ter os benefícios
termogênicos, os benefícios no emagrecimento, você teria que consumir ao longo do dia pelo menos 2 colherinhas de café, bem pequenininhas, que daria talvez umas 2 ou 3 pitadas generosas, né? E então pode ser no iogurte, pode ser no seu café. No café realmente fica muito bom. Inclusive, um grande efeito da canela é um efeito hipoglicemiante. O que é isso? É um efeito que vai reduzir aí a sua glicemia, né? Ele tem uma ação na insulina, que é o hormônio que vai lá, pega a glicemia, joga para dentro da célula. E a canela ela vai estar ajudando nisso. Então, de repente, se você fez aí seus exames de sangue, viu que a sua glicemia anda alta, que a sua hemoglobina glicada também deu um pouquinho alterada, ou tá muito próximo ali do 5,7, que seria o limite máximo, né? Ou de repente a sua insulina tá muito alta, a canela seria uma boa indicação de você estar usando. Então, agora se você não gostar de jeito nenhum, você também pode usar cápsula, né? A cinnamon, né? Que é a cápsula da canela já vende em manipulação, você pode mandar manipular. E eles fazem lá o extrato, né, padronizado seco. Você toma a cápsulazinha ali da quantidade necessária. Então, também dá para fazer o uso de suplemento mesmo, em forma de cápsula, né? Mas, já que ela cabe em várias receitas, a canela é muito boa. E, inclusive, a canela no chá realmente dá um outro sabor pro chá. Então, se você também não gosta muito de chá, é uma alternativa de você começar a gostar, porque vai dar aquele saborzinho mais adocicado. E eu acho que a canela também é uma das grandes aliadas quando você quer tirar o açúcar do cafezinho. Porque o açúcar, realmente, eu já falei no vídeo passado, mas o açúcar ele atrapalha muito quem quer emagrecer e inflama. E se é para tirar um alimento depois dos 30, que comece a pensar em tirar o açúcar, principalmente. Altamente inflamatório, estimula as células cancerígenas a se multiplicarem, né? Um açúcar de absorção muito rápida e é uma fonte de energia para essas células. Então, realmente açúcar não é bom para nada. E aí você vai tirar o açúcar do cafezinho e a ideia era ficar sem adoçante, sem nada, né? Aí normalmente a gente indica pelo menos a stevia ou o xilitol, mas ainda não fica igual o açúcar, eu sei que não fica. E aí você pode dar uma engabelada, como diz o outro, e colocar um pouquinho ali de canela. Quando você bota a canela junto com a stevia ou junto com o xilitol, fica realmente muito aromático, assim, fica muito gostoso. E aí fica bem mais fácil o seu caminho para abandonar o tal do cafezinho com açúcar. Então é bem legal você ter isso na sua casa. Sempre leia o rótulo, porque tem algumas canelas que você acha no supermercado, nos potinhos, bem baratinhas. Mas aí, lá no ingrediente, tá escrito assim, canela com fubá, ou canela com açúcar. E isso realmente não matou a canela, digamos assim, né? Então ela tem que ser uma canela pura. Então você tem que olhar lá nos ingredientes. Canela moída, só. Esse é o ingrediente da canela, né? E a em pau realmente seria mais para você fazer o chá. O chá você também até pode acrescentar a canela em pó, mas aí depois que ele já tá pronto, tá? Você bota lá na sua xícara e na hora que ele já tá pronto você salpica lá um pouquinho da canela, que também dá certo, o mesmo efeito também. No iogurte fica muito gostoso, inclusive a canela junto com o cacau, que eu vou falar mais pra frente, mas misturar canela, cacau num iogurtezinho natural já dá outro sabor para aquele iogurte, não fica aquela coisa tão azeda do iogurte, né? Então é bem interessante a canela. Então, realmente, se você tem diabéticos na família e gosta muito de comer doce, a canela ela ajuda a diminuir essa vontade de comer doce. Então, comece a botar canela aí em tudo, se você gosta. E se você não gosta, tenta pelo menos fazer um esforço para gostar, né? Digamos que pode ser que você tenha testado uma vez e não gostou, que achou muito forte, mas começa botando bem pouquinho e começa botando em receita. Porque muitas vezes você botar no café, realmente você vai sentir bem o gosto da canela. Mas se você botar, por exemplo, numa receita, né? Você pode fazer no café da manhã, por exemplo, uma panqueca fit, bate lá 1 ou 2 ovos com uma banana, pode botar uma farinha, que pode ser aveia, pode ser chia, linhaça, enfim, pode ser amaranto, farinha de coco, farinha de amêndoa, a farinha que você tiver em casa, que você, depende da dieta, se você quiser uma farinha low carb, teria que ser uma farinha mais na linha de gordura, né?
coco, amêndoa, castanha. Se for uma farinha, se você está fazendo uma dieta que o carboidrato entra, que seria o ideal, ele não entra em grandes quantidades, mas ele entra, você pode botar aveia, você pode usar o amaranto, quinoa também. E aí você mistura e joga lá a sua canela, mistura bem e vai fritar numa frigideira ali antiaderente. Você pode untar essa frigideira com um pouquinho de óleo de coco ou com um pouquinho de manteiga, que já vai ficar muito bom. Frita como se fosse um omeletezinho, vira, né? Eu dentro gosto de colocar um pouquinho de geleia sem açúcar, geleia da fruta mesmo, principalmente de framboesa, que é riquíssima em antioxidantes, então, são fundamentais, principalmente porque são anti-envelhecimento, depois dos 30 anos é importantíssimo, e a gente não vai achar muito framboesa no supermercado, porque aqui não é uma cidade, o Brasil não tem muito framboesa, exceto em áreas muito frias, né? Montanhas, por exemplo, mas não nas grandes cidades a gente não tem. E aí a geleia ajuda muito. Ou, dependendo, se eu estiver, sei lá, indo para um treino e quiser uma coisa mais energética, aí eu boto pasta de amendoim também, que fica bem gostosa. Sem açúcar, obviamente, a pasta de amendoim. Mas a canela que dá o toque na panqueca, pra panqueca não ficar com gosto de omelete. Né? Ela que vai dar o gostinho mais adocicado da panqueca. E talvez você não vai sentir tanto, porque como misturou com ovo, misturou com a farinha, misturou com a banana, você que não gosta de canela, talvez você não sinta tanto o gosto e você vai ter os benefícios que a canela pode te trazer, tá bom? Então, essa dica da canela é o primeiro alimento. Um segundo alimento que eu queria falar pra você é justamente o cacau, que eu acabei de falar da associação dele. Ele combina muito bem com canela, principalmente se você botar um cafezinho, no café quente ali, um pouquinho de canela, um pouquinho de cacau, muitas vezes não precisa nem do adoçante, né? E se quiser botar uma estéviazinha ou um xilitol, tudo bem. O cacau é muito rico, muito em antioxidantes, que são fundamentais depois dos 30. Então, 30 anos, passou dos 30, a palavra antioxidante. Porque antioxidante é anti-envelhecimento, né? Seja envelhecimento celular, né? Que é o envelhecimento interno, digamos assim, né? E o envelhecimento externo mesmo, pele, cabelo, unha, enfim. A gente precisa muito, porque o interno vai se refletir no externo, né? Então, é muito importante o uso dos antioxidantes. E aí, pra você não ter que ficar tomando também um monte de cápsula, se você tem tudo isso na natureza, Deus é perfeito, já botou tudo isso nos alimentos. Então, quanto mais a gente pode usar esses antioxidantes na forma in natura mesmo, na forma de alimento, é bacana. Ah, porque o cacau é amargo, porque o cacau é isso. Só o fato dele ser amargo já te ajuda a abandonar o doce. Porque a sua língua, ela tá acostumada com o doce justamente porque você só dá doce. A hora que você começar a dar coisas amargas para ela, ela vai meio que chiar nos primeiros 5, 7 dias, 10 dias, talvez 20 dias. Mas daqui a pouco ela vai começar, a língua vai começar a achar que tá bom. E aí você vai começar a achar as coisas doces, muito doces. E aquilo que você achava que era muito amargo, você vai achar normal. Então, é uma mudança mesmo nas papilas gustativas mesmo. Então, não tem jeito de gostar do amargo se você tá muito acostumado com o doce de um dia pro outro. É uma coisa de esforço, você tem que... É que nem gostar de treinar. Você talvez no primeiro dia não goste muito, mas com o segundo dia você vai gostando e daqui a pouco você pega. Se você só treinar 15 dias, você jamais vai acostumar. Você tem que ter uma rotina, uma consistência. Alimento é a mesma coisa. Para criança a gente fala isso, né? Às vezes a criança diz logo que não gostou. Aí os pediatras e as nutricionistas infantis sempre dizem, você tem que investir em outras opções com o mesmo alimento. Então, não gosta de cenoura, então faz um bolo de cenoura. Bota cenoura no arroz, bota cenoura em outro canto. Então você vai variando, mas você insiste com o mesmo alimento. Então, você que tá adulto é mais fácil, né? De ter uma consciência, de criar uma consciência de dizer assim, não, eu não sou mais criança. Então eu sei que isso é importante pra mim, eu vou tentar. Não é possível que tanta gente gosta e eu não gosto. E aí você pode ir variando, tá bom, não gostou do cacau no café? Não gosta de chocolate amargo, 70% cacau, 80% cacau, que é a forma mais fácil de gostar, né? Porque chocolate é bom demais. E sempre que você for comprar também chocolate 70% pra cima, sempre olha lá se tem açúcar. A ideia é que tenha zero açúcar, que não tem açúcar. Mas se tiver, que ele seja o último ingrediente, que é sinal de que só tem um pouquinho de açúcar, tá bom? Mas o 85, provavelmente você já vai achar bem amargo, ele realmente já não tem mais açúcar. Então não começa por ele. Pode começar de repente pelo 60% cacau. Já existe sempre 60% cacau sem açúcar.
E aí depois ele evolui para 70%. E é um processo de evolução. Mas pelo menos você saiu daquele ao leite, que só tem leite, manteiga de cacau, né? E muito açúcar. Então, realmente, aquele ali não vai trazer os benefícios do cacau. Porque às vezes eu falo assim, não, porque o cacau é maravilhoso, ele é anti-câncer, ele ajuda a diminuir a pressão arterial, ele ajuda no processo de emagrecimento, porque ele também é termogênico. Aí a pessoa vai lá e fala, não, mas eu como cacau, porque eu como chocolate. Eu falei, não, mas não é esse chocolate. O chocolate que você come tem, às vezes, sei lá, 10, 20% de cacau. É muito pouco cacau. Então, quando eu tô falando do cacau, ou é o cacau puro mesmo, aquele em pó, sem açúcar, e que também não é aquele... Você tem que olhar na caixinha, tá? Tem um cacau aí que o pessoal acha que é cacau, que é aquele que tem os frades, aquela marca, enfim, que a gente não pode falar o nome, mas ele não é cacau, tá? Você tem que olhar lá atrás, ele é tipo um achocolatado, que tem um pouco mais de cacau do que os outros achocolatados, mas ele tem açúcar e ele não é só cacau. Então, existe dessa marca aí, o 100% cacau, mas tem de várias outras marcas também, tá bom? E você não precisa usar muito, também não exagere, ele não é achocolatado. Já aconteceu de paciente meu ficar traumatizado, porque pega o copo de leite, bota uma colherona lá de Nescau, uma colher de sopa, achando que é Nescau. Primeiro que o negócio não dissolve, né? Você mistura e vai formando aqueles grãos, tipo uns grãozinhos, né? Porque ele não consegue dissolver, não é açúcar. E aí, no leite frio não vai dissolver. Normalmente o cacau dissolve muito bem em bebidas quentes. Então, no leite quente dissolve bem. Mas você não vai botar tanto esse. Só vai botar tipo um pouquinho. É tipo uma colherinha de chá rasa, assim. Para uma xícara grande de café ou uma xícara grande de leite. Então, assim, no leite fica muito bom, no leite quente. No café fica muito bom. Quente, obviamente. O cacau também fica muito bom na panqueca que eu falei, né? Então, você pode botar a canela e o cacau. Ah, não gosto da canela? Então, bota o cacau, né? O cacau também fica muito bacana aí. Você pode botar dentro do iogurte, né? Então, uma opção, por exemplo, é o iogurte branco ou algum iogurte que não tem açúcar. Mistura lá o cacau, né? Não precisa, talvez, da canela, se você não gostar. Eu gosto de botar um pouquinho de geleia da fruta mesmo, sem açúcar, e mistura. E aí você bota ali, principalmente geleia de morango ou de framboesa, bota ali no freezer sei lá, uns 20 minutos mais ou menos. E fica tipo um sorvetinho napolitano, né? Porque mistura o chocolate, mistura com o morango da geleia ou da framboesa e o cremoso do iogurte. E isso realmente fica substituindo, às vezes, uma sobremesa. Então, às vezes, para uma ceia, você tem a proteína do iogurte, que é bacana, cálcio, né? E ainda você vai ter os antioxidantes aí do cacau e da fruta, do morango ou da framboesa, que são frutas de baixíssimo teor calórico, baixíssima glicose, baixíssimo teor de açúcar. E pra noite, por exemplo, é bem bacana. Ou para um lanche da tarde, você pode fazer essa opção. Com 20 a 30 minutos ele já fica numa consistênciazinha bacana. Então, assim, é uma dica para você fazer com cacau. Então, olha aí, não é só o cacau, não gostei, botei uma vez e não gostei. Arrisca, tenta, né? Varia essas receitas. Hoje em dia na internet tem muita receitinha bacana, fitness, né? Umas receitas de panqueca, receita de pão, de frigideira, receita de brownie de frigideira, que você normalmente usa mais ou menos essa base, né? Ovo, alguma farinha fit, o cacau, e aí alguns vão pro micro-ondas, que aí bota um pouquinho de fermento, ou vai pro forno, ou vai pra frigideira, mas ajuda muito a vontade de comer doce. Então o cacau realmente é muito bacana, e principalmente se você depois dos 30 começou por conta da vida estressante e tudo, notou que a pressão aumentou, o médico te passa remédio para pressão, ou muitas vezes ele te avisou que a sua pressão tá alta e que se você continuar assim, ele vai aumentar ele vai te passar remédio. Coloca o cacau que você vai ver como a sua pressão vai baixar. Se você tem pressão baixa, não se preocupe, ele não vai baixar mais, né? Você come sal, você tem outras coisas que vão manter sua pressão estável, né? Mas ele tem um efeito bem bacana realmente na pressão arterial, então é bem interessante. Daí, os antioxidantes que são extremamente anti-câncer. Então, se você tem caso na família de câncer, normalmente depois dos 30 a gente já começa a ver alguns casos de câncer de mama, esses cânceres que são relacionados a partir de hormônio, né? Então, a prevenção é a grande chave. Não adianta muitas vezes você fazer teste genético, ver que você tem predisposição e ficar com medo. Não, você tem que cuidar antes, porque pode acontecer em quem tem predisposição ou em quem não tem predisposição. A gente nunca sabe, né?
Então, o gatilho, ele tá ali só esperando para ser apertado, né, do câncer. Então, realmente, o cacau, ele é muito bom e ele vai ajudar no emagrecimento justamente porque ele também é termogênico. Então, ele pode muito bem entrar no pré-treino, num pré-treino legal, um café com cacau, um pouquinho de canela e uma colherinha de óleo de coco, por exemplo. Já é um pré-treino. Se você quiser ainda acrescentar um pouquinho de coisa, pode botar um pouquinho de whey e ir para sua musculação, que seria bem interessante, ou para o seu treino aeróbico, sem precisar do carboidrato. Tem a energia vinda do óleo de coco. Não é que o óleo de coco vai te emagrecer, é porque o óleo de coco, ele tem uma substância, que é um triglicerídeo de cadeia média, que chama TCM, em inglês é MCT, que ele gera uma energia mais rápida, não vinda do carboidrato, tá? Mas não adianta tomar cápsulas de óleo de coco ao longo do dia, achar que isso vai emagrecer. Não, é um pouquinho e no pré-treino, porque vai ser usado no treino como energia, tá bom? Tanto que eu nem botei o óleo de coco como um alimento para te ajudar a emagrecer nessa minha listinha de hoje, porque eu sei que dá confusão. Porque tem gente que acaba comprando cápsula de óleo de coco, nem treina, mas fica tomando óleo de coco. O óleo de coco é uma gordura saturada e em excesso ele realmente pode aumentar as suas taxas aí de colesterol, então tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Outro alimento também que eu acho muito bacana para emagrecer, para ajudar a emagrecer depois dos 30 e que não deveria faltar pelo menos 2 a 3 vezes por semana, é o brócolis. Então, o brócolis, ele é um vegetal que a gente prescreve muito nas dietas, justamente porque, primeiro, ele tem muita água, né, e muita fibra, então você come, e é baixíssimo teor de caloria, então você come ali, às vezes, uma xícara quase de brócolis, vai ficando meio que saciado, né, e tem menos de 20 calorias, 30 calorias, uma xícara cheia de brócolis. Então, já começa por aí, ele ajuda a emagrecer, por quê? Porque o seu estômago vai ocupando com coisas que não tem muita caloria, que tem muita água, você vai ficando saciado e deixa de comer outras coisas. Então, o grande segredo é esse, você ir lotando o teu estômago até o ponto que você fique saciado e a sua vontade de comer as outras coisas que te engordam já passou, né? Você vai liberar um hormônio de saciedade, você vai ficar cheio, né? Saciado, no caso, e não vai precisar comer outras coisas. Então, por isso que é muito bacana. A gente sempre fala, começa a refeição com um prato de salada, com legumes. E desses legumes, o que eu acho, assim, muito bom, realmente, que eu sempre indico é o brócolis. Só pra quem realmente não gosta. Mas você também pode, assim, às vezes dar uma incrementada nele, né? O ideal é que cozinhe no vapor, né? Você pode cozinhar ali no vapor, naquela cuscuzeira. Porque, de fato, ele não pode ser consumido cru, ele pode fazer mal para tireoide, ele tem os fitatos, então não é bom cru. Você sempre tem que cozinhar ele, mas não é para cozinhar muito, porque senão todas as vitaminas dele vão sair na água, né? Se for o caso, você pode utilizar essa água e fazer uma sopa, por exemplo. Mas a ideia é cozinhar com pouquinha água, ou no vapor, que seria a prioridade. E depois que você cozinhou, se você quiser dar uma temperada nele, também pode. Você pode, de repente, passar na frigideira, né? Tira ele da cestinha lá do vapor e pode passar ele um pouquinho ali numa manteiga ghee, que fica bem gostoso. Pode passar ele no próprio, né, no óleo de coco, num pouquinho de óleo de coco, para ele ficar mais aromatizado. Pode passar ele no azeite virgem, né? O extra virgem para cozinhar não é muito bom, porque ele queima muito rápido. Mas você pode passar ali no azeite virgem. E alho com brócolis realmente fica muito bom. E que também tem muito antioxidante também. Você pode ali refogar esse brócolis e aí ele já vai dar outra cara. Bota ali um salzinho, uma pimentazinha, né? Pimenta caiena, fica bem gostoso. Mas pode ser uma pimenta calabresa, sei lá, pimenta branca também que combina muito. E até a pimenta do reino também. E mexe ali e pronto, ele vai ficar mais crocante. Então ele vai perder um pouco daquela água. Talvez você não goste muito do fato dele ser muito macio, né? Tem gente que não gosta da consistência, né? Nem do sabor. Aí acompanha ele pode servir de acompanhamento com grelhado, com peixe, ele combina muito bem com carne branca, mas com carne vermelha também ele é muito bom. Só não vai me jogar shoyu dentro deste brócolis, que é o que eu já vi muita gente fazer. E o shoyu é rico em glutamato, né? Principalmente o shoyu esse que a gente vê industrializado, o shoyu mesmo natural. Existem naturais mesmo em loja, principalmente especializada em produtos japonês, que já tem o shoyu original, né? Que não tem o GMO, que é o glutamato monossódico. Então, se você tiver a oportunidade de ter esse, ou aquele aminos, né? Que também substituiria,
do amino coco, né? Que também é bem bacana, mas pra quem não tem, então realmente não bota lá, tá? Nem ele, nem molho inglês, é só realmente o azeitezinho, temperos, ervas finas, pode botar chimichurri também, que são ervas que são bem gostosas também. E aí, por que que o brócolis ajuda? Então ele ajuda no emagrecimento, porque ele tem muita fibra, ele tem muita água, então te dá saciedade. Ele também tem muito antioxidante, e ele também tem uma substância que chama indol 3-carbinol, que é uma substância também extremamente anti-câncer, mas que ela tem uma ação na testosterona. Já foi comprovado que ela pode aumentar os níveis de testosterona no organismo, então é bem usado nesse sentido. Justamente se você faz um treino de musculação e quer ganhar um pouquinho de massa muscular, é bom que a testosterona esteja um pouco mais alta, então o brócolis realmente vai te ajudar. Com a testosterona mais alta, você ganhando massa muscular, o seu metabolismo vai ficar um pouco mais rápido e fica mais fácil de você perder gordura. Ou seja, você está emagrecendo da forma certa, perdendo gordura e ganhando massa muscular. Então encaixe o brócolis aí na tua rotina. Outra coisa com brócolis também fica muito bom é o arroz com brócolis. Então arroz integral com brócolis também fica muito gostoso. O arroz 7 grãos fica muito bom. Para quem tá na low carb, né, pode fazer o arroz de couve-flor, né, que é aquele arroz que você rala a couve-flor crua, né, cozinha, e aí você pode misturar com o brócolis picadinho, vai ficar bem parecido com o arroz. Então também é uma outra sugestão. Você pode fazer o purezinho, o purê do brócolis. De repente, eu já fiz com gerimum, ficou muito gostoso. Já fiz com batata doce, também ficou muito bom. Então disfarça um pouco do gosto, caso você não goste, mas você acaba tendo os benefícios, né? E fora que brócolis também é rico em cálcio também, que é ótimo para os ossos, é ótimo para contração muscular, para te evitar questão de cãibra, para você, né, não ter problema nos seus exercícios físicos. Então, brócolis realmente é muito bom. Outro alimento que eu quero falar é o chá verde. Então, o chá verde é extraído ali da Camellia sinensis, né, as folhas, e realmente, assim, tem tanto benefício que às vezes não dá para falar. Porque ele é termogênico, ele é anticâncer, né, ele é anti-inflamatório, ajuda na digestão. Então, o chá verde realmente é muito bom. É um ótimo pré-treino. Então, se você não gosta de café, né, você pode tomar um chá, ou a cápsula do chá verde, né? Normalmente aí 500 miligramas na cápsula já tá bom, se for um chá verde de qualidade. E por que ele ajuda no emagrecimento? Justamente porque ele é termogênico. Termogênico, ele aumenta a termogênese, ele aumenta o gasto calórico, o seu gasto calórico. Então, seja no treino, seja em repouso. Então, ele é muito interessante nessa parte de mobilizar gorduras, né? Para que essa gordura seja quebradinha e depois você vai usar essa gordura no treino. Então, por isso que também não adianta se entupir de chá verde e não fazer nada com aquela gordura que foi quebrada e jogada na corrente sanguínea. Ela vai ter que ser oxidada, ela vai ter que virar energia. E aí, realmente, se você não fizer exercício, talvez essa gordura volte para o seu organismo de outra forma, em outro lugar, né? Então, por isso que também não é ele que é se eu tomar chá verde eu vou ficar seca e não vou fazer dieta. Não é bem assim, tá? O chá verde normalmente também eu praticamente indico não tomar muito próximo de refeição, principalmente logo assim que acaba. Ele pode ter uma interação com os nutrientes da refeição, então realmente não é muito interessante, mas é muito bacana você encaixar. E falando em chá, o chá de hibisco também é muito legal nesse processo de emagrecimento. Não que ele vai te ajudar a emagrecer, ele não é termogênico, você pode até tomar antes de dormir, se você quiser, mas ele dá uma desinchada, né? Ele diminui aquela retenção de líquido e ele tem uma ação também hormonal, né? Ele tem uma ação, alguns estudos apontam que ele pode ter uma ação ali na conversão do estradiol e tal, então parece que ele diminui um pouco do estradiol e isso possibilitaria o aumento da testosterona, né? Então, o hibisco realmente tem sido muito usado. Então, tanto essa questão hormonal que não se usa muito hibisco se você tá querendo engravidar, porque pode desequilibrar um pouco os seus hormônios. Mas, se não é o seu caso, ele realmente é muito bacana. Depois dos 30, como a gente falou, eu já falei da história da tireoide, você pode ter um pouquinho mais de retenção de líquido, principalmente se você usa anticoncepcional, se você usa Mirena, você tende a ter retenção de líquido e o hibisco ele vai te ajudar nisso, tá? Então também não precisa tomar litros e litros de chá verde, normalmente 500 ml por dia com uma colher de sopa cheia da florzinha, já tá bom demais. Uma outra coisa também,
Um outro alimento também que pode estar contribuindo para o seu emagrecimento depois dos 30 anos é o vinagre de maçã, né? Também é outra coisa também que virou febre, todo mundo tomando vinagre de maçã. E não é que ele sozinho vai te ajudar a emagrecer, mas ele auxilia na digestão, né? Ele ajuda também na questão de saciedade, mas ele vai ter uma ação principalmente parecida ali com a canela, né? Ele diminui a glicemia, ajuda a diminuir a glicemia, automaticamente ajuda a diminuir a insulina, e a insulina mais baixa, você tem menos estímulo no tecido de gordura. Então, realmente, o vinagre de maçã ele pode ser usado normalmente antes das refeições, uns 10 minutos antes. Você pode misturar na água uma colher de sopa ou tomar a colherada, enfim, do vinagre. E depois fazer um almoço da dieta, tá bom? Não adianta tomar uma colherada do vinagre e comer uma feijoada, tá? Apesar de que ajudaria na sua digestão dessa feijoada. Você não emagreceria, mas pelo menos a sua feijoada não ia cair tão pesada. Então ajuda na digestão, assim como o limão também, né? Então a gente também hoje em dia tem visto muito a história do limão, os shotzinhos, né, de limão. Então o vinagre seria uma opção alternativa ao limão, mas é bem interessante. O vinagre de maçã, se você puder estar usando, tem o orgânico, que é bem bacana. Então fica a dica também do vinagre. Um ou outro alimento também que não falta também na minha casa, principalmente depois dos 30, é a chia, né? Então eu gosto bastante da chia. A chia é riquíssima é uma semente, ela é riquíssima em proteína, ela é rica em ômega 3, que é anti-inflamatório. Então tudo que a gente não quer depois dos 30 é ficar inflamada, porque isso acelera o processo de envelhecimento. E a chia também ajuda muito na saciedade, porque ela tem uma capacidade de absorver água, né? Então quando você bota ela na água, você vê que vira um gel. E aquilo ali te ajuda a ter menos fome. Então, uma outra alternativa também é você, sei lá, de manhã pega um copo de água, bota uma colher de sopa da chia e deixa lá. Ela vai virar tipo uma geleia, né? E aí você pode tomar uma colherada dessa geleiazinha um pouco antes do almoço, um pouco antes do jantar. Mas assim, é pra tomar pouquinho, tá? Não é pra você tomar tudo isso que eu falei. Você toma tipo uma colherinha de chá e antes das refeições, por exemplo, dela já inchada, digamos assim, tá bom? Ou você pode pegar uma colher dessa chia e colocar dentro do iogurte também, que tá certo, jogar dentro de uma vitamina, jogar dentro de um shake. Muita gente tem medo da chia, porque teve uma história aí há um tempo atrás, de que uma pessoa num outro país foi tomar uma colherada de chia e fez tipo uma bolona no esôfago e a pessoa morreu entalada. Mas é muito drama, né? Nunca vi outro caso desse. Provavelmente a chia estava seca e aí ela deve ter comido e aí quando engoliu formou essa geleia de chia no próprio tubo, né, do esôfago, e aí não conseguia passar ar, tá bom? Porque aí a traqueia é do lado, né, e aí ela ficou sem respirar. Então, mas se você já faz isso antes, se você já deixa de molho antes, ela vai descer como se fosse uma geleia, tá bom? Então não vai ter grandes problemas, não. E é uma excelente fonte de ômega 3. O ômega 3 é muito importante no nosso organismo, a gente pouco tem ele na dieta. Então, arrisca aí, compra a chia, que também é bem bacana. E a chia também você pode alternar com a linhaça, que também ela é uma gordura, né? Ela tem menos proteína do que a chia, é uma sementinha também. Você também faz o mesmo processo, deixa lá na água, de molho. E aí ela vai ser bem melhor absorvida, né? E aí você pode ciclar, de repente antes de uma refeição usa uma, antes da outra usa outra. As duas também são excelentes fontes de ômega 3. Então isso são dois alimentos maravilhosos para você encaixar aí no seu dia a dia. Um outro alimento também que a gente pode falar que hoje em dia todo mundo, né, endeusa, é o ovo, né? O ovo que foi tão condenado aí uns tempos atrás. E hoje em dia, realmente já se sabe os benefícios do ovo. E por que ele é importante no emagrecimento? Porque, primeiro, é uma fonte de proteína muito boa. Então, uma proteína completa, né? Uma proteína que tem todos os aminoácidos. O que significa que, para a saúde, para formar anticorpos, para formar pele, cabelo, músculo, você já tem ali toda a matéria-prima que você precisa. E o ovo, a gema dele é riquíssima em vitamina E, que é um baita antioxidante, que é anti-envelhecimento, e ela também ajuda
como ela tem muita gordura, tem muito colesterol, ela ajuda na formação da testosterona. Então, a testosterona, de novo, melhorando a testosterona, você melhora a possibilidade de ganhar massa muscular. E como na mulher, a mulher tem pouca testosterona, qualquer ganhozinho de testosterona já te ajudaria a ganhar massa muscular. Se você treinar direito, comer direito. Então, o ovo realmente é um grande aliado. Também não precisa sair comendo 8 ovos por dia, como eu já vi, né? Você pode estar gerando uma alergia, porque se você tiver muita albumina, que é aquela proteína que tem na clara, o seu intestino, de repente, pode começar a ter a gerar uma sensibilidade e desenvolver uma reação alérgica. Então, não é bom também só comer ovo. Você cicla com outras proteínas, tá bom? E também tem que ver se encaixa no seu cálculo de caloria do dia. Porque mesmo a gente está sabendo que a gema faz bem e que ela melhora o colesterol bom, diminui o colesterol ruim, né? Que a gente chama assim, mas enfim, é o LDL, o HDL. Na soma de calorias pode ser que ultrapasse o valor de calorias necessário para você emagrecer, tá bom? Então ela ajuda a emagrecer, mas vigie na quantidade do ovo. Não vai fazer ele frito, né? Se for fazer em frigideira antiaderente, com um pouquinho só ali de azeite virgem, ou de óleo de coco, ou de manteiga. Não usa óleo de soja, óleos vegetais, óleo de girassol, canola, nem pensar, tá bom? Um outro alimento também que a gente pode falar também é a cúrcuma, né? Então, a cúrcuma aqui no Brasil a gente chama de açafrão da terra. A cúrcuma é extremamente antioxidante, extremamente anticâncer. Então, ela tá ali com o cacau de fundamental importância, né? Os dois pau a pau ali, porque eles são muito importantes. E, inclusive, eu particularmente gosto muito de tomar café com um pouquinho de cacau, um pouquinho de canela e um pouquinho de cúrcuma. Então, joga tudo ali, ele fica com aquele gostinho de café indiano. E se você tiver um pouquinho de leite de coco em pó também, aí fecha, fica maravilhoso. Mas só esses três já ficaria muito bom: canela, cacau e cúrcuma. A cúrcuma também pode encaixar em qualquer alimento, porque ela não tem muito sabor. É diferente do curry, por exemplo, que é uma mistura, né, de especiarias e tem cúrcuma dentro, mas ela não é forte, não é apimentada, nada disso. Então a cúrcuma você deixa ali no potinho, na sua cozinha ali, no fogão, porque tudo que você for fazer, você joga. Então vai fazer ovo, joga cúrcuma. Vai fazer arroz, joga cúrcuma. Porque a família inteira agradece, vai fazer bem para todo mundo. Ela também tem um caráter termogênico, ela também tem essa capacidade de acelerar o teu metabolismo, a sua queima de calorias. Então ela também é bastante usada no emagrecimento, mas também por conta disso, porque também ela tem todos esses benefícios do anti-envelhecimento, do anti-age, né? Então realmente a cúrcuma é muito bacana. E além do cafezinho, também de manhã, em jejum, eu gosto de fazer os shots, que hoje em dia estão muito na moda, e que você pega um copinho pequenininho, normalmente você bota um limão, né, normalmente um limão pequeno ou meio limão grande, e aí você vai botar alguns antioxidantes. Você pode ciclar, cada dia usar um, ou você pode misturar. Então, às vezes você pode botar, por exemplo, dentro do limão, o açafrão, a cúrcuma, que a gente chama de açafrão da terra, com um pouquinho de pimenta caiena, por exemplo. Ou você pode botar a cúrcuma com, sei lá, tem gente que bota manjericão, já vi gente botando alecrim, né? Já vi gente botando umas coisas bem, bem diferentes. A própria canela também você pode botar. Então tem algumas coisas bem legais. Mas sempre quando eu faço o meu shot, o mínimo que tem é limão e cúrcuma. O que tem agregado, às vezes eu boto o extrato da uva, né? A farinha da uva. Boto também um pouquinho, que também é rico em resveratrol, que é da casca da uva, né? Riquíssima também em antioxidante. Tem o açaí em pó, que não tem açúcar, não tem nada, né? Então, ele é o açaí liofilizado, né? Que você também pode comprar em loja de suplemento. Você também pode botar ali um pouquinho. Então, é bem legal você tomar em jejum, né? Isso vai melhorar a tua digestão. Só uma vez por dia, normalmente indicado. A ideia é que tome em jejum, porque não vai misturar com outros alimentos. Só que como é muito ácido o limão, e você não, no shot você não dilui na água, você tem que tomar de canudinho, tá bom? Pra não desgastar o esmalte dos seus dentes, tá? E se você não gostar do shot, você mistura na água. Você pega um copão d'água, bota o limão, bota lá a cúrcuma e toma, por exemplo, junto com própolis também, né? Que seria bem bacana. E aí o própolis diluído na água vai ficar melhor. E que também é um grande antioxidante também, é outro alimento bem bacana. Então a cúrcuma, se você tá querendo emagrecer, pra você vai ser excelente também.
Um outro alimento também que eu acho também maravilhoso e que a gente às vezes não tem muito hábito de comer, a gente usa mais o suco, é o maracujá. E por que o maracujá no emagrecimento? O emagrecimento ele tem muito também da parte emocional, né? Muitas vezes a pessoa não consegue perder peso, não consegue emagrecer porque ela tem muita ansiedade, né? E aí, se ainda não tá nos medicamentos, ainda não tá usando os medicamentos, vá mais pela via natural, né? Que são as vias naturais, aquilo que diminui a ansiedade naturalmente. E seria os exercícios físicos, o uso do cacau, que vai melhorar a sua serotonina, e o uso do maracujá, né? A Passiflora incarnata, a substância, o nome da planta, e ela tem essa substância de ajudar a você ficar mais relaxado, a você ajudar mais calmo, né? Então, um chá de maracujá também é muito bacana, né? Já vende o saquinho, né? Pronto, o sachêzinho, você pode usar uns 2 para ficar mais concentrado. Tem a farinha da casca do maracujá, que também é muito legal, riquíssima em fibra também. E a polpa do maracujá, que é onde realmente vai ter a substância calmante, que você pode usar de sobremesa, né? Ela com um pouquinho de xilitol, assim, fica bem gostoso, porque parece açúcar, né? Então você pode usar às vezes depois de uma refeição, pode ser às vezes depois, antes de dormir, tipo numa ceia. Você pode misturar no iogurte também, fica muito gostoso. Enfim, dá pra usar maracujá ou o próprio suco mesmo. E aí você só não vai adoçar, né, com açúcar. Você vai botar ali uma xilitol ou uma stevia, se precisar. Bom, então foram esses os 10 alimentos que eu quis passar para você, que vão te ajudar aí nesse processo de emagrecimento. Tem vários outros, mas eu compilei aí nos 10 que eu acho realmente bem bacanas, porque eles misturam tanto o processo, a maioria, né, de serem termogênicos, ou de ansiolítico, de ter fibra, de melhorar a saciedade, com a questão dos antioxidantes, que são extremamente importantes depois dos 30 anos. Então eu tentei pegar os alimentos que eu achei que tinham mais características funcionais, né? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser deixar algum comentário, alguma receita, se você quiser pedir também alguma receita minha, deixa aí os comentários. Não se esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não está inscrito. Ativa aí o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou estar postando. E fique com Deus, e Deus te abençoe, e a gente vai se falando no próximo vídeo.